A receita de hoje é uma das mais pedidas aqui no canal. Bolinho de aipim com carne seca. Uma receita nordestina muito saborosa. Vamos lá para o passo a passo? Para essa receita vamos precisar de uma cebola pequena. Eu vou ralar a cebola no lado mais grosso do ralador. Eu vou usar 2 dentes de alho. Aqui eu tenho 1 quilo de aipim. Eu vou colocar para cozinhar aqui. E eu já compro assim, congelado. Coloque água até cobrir e leve para cozinhar. Meia colher de sobremesa de sal. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Aqui eu tenho 600 gramas de carne seca e eu vou colocar para cozinhar na panela de pressão. Mas antes de cozinhar na panela de pressão, eu vou fazer a dessalga em 2 águas. O nosso aipim já está no ponto. Desligue o fogo e escorra. Se ficar algum talo, você tira, e é opcional você tirar antes de cozinhar ou depois de cozido. Eu prefiro depois de cozido, eu acho que fica mais fácil, sabe? Prontinho, a nossa carne já está cozida. Aí aqui eu vou colocar no processador e vou triturar grosseiramente. Se você não tiver o processador, você pode usar o liquidificador na função pulsar. 1 colher de sopa de margarina. Essa é uma receita muito fácil de fazer. Você só tem que prestar atenção no passo a passo. Eu vou refogar a carne e o tomate eu removi as sementes. Eu estou refogando aqui em fogo baixo. Vou deixar aqui por uns 5 minutos. E amasse o aipim com ele ainda quente. Isso facilita muito. E você não precisou cozinhar na panela de pressão, não? Eu não coloquei na panela de pressão porque esse aipim cozinha rápido. Ah, tá, entendi. E quem não tiver amassador de batatas, pode passar o aipim no liquidificador? No liquidificador não pode. E no processador? No processador também não pode, produção. E por que não pode no processador e no liquidificador? Gente! Estou inspirado nos comentários. Não pode no processador e nem no liquidificador, porque a textura vai ficar uma textura de um mingau grosso. E a textura que eu quero é uma textura de massinha. E esse ponto de massinha aqui, eu só consigo com o amassador de batatas ou com a máquina de moer carne. Ou com garfo. Isso, ou com garfo. É só seguir o passo a passo que eu tenho certeza que você vai acertar. A nossa carne aqui já está no ponto. Eu vou adicionar 1 porção de cebolinha. Esses dias eu vi um comentário, Ed, você não gosta de coentro? Gente, fica a gosto, sabe? Isso é muito regional, né? Cada um pode colocar salsinha, cebolinha, coentro. Fique livre. Fala aqui pra gente nos comentários. Você gosta de coentro? Eu quero saber. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de caldo de legumes em pó, 1 colher de sopa de salsinha, 30 gramas de manteiga. Mas antes de colocar aqui, eu vou derreter no micro-ondas. Essa massa aqui, ela é uma massa muito boa de trabalhar, é uma massa firme. Olha só, tá vendo? Por que você não pode passar ela no liquidificador e nem no processador? Porque ela tem que ter, olha, esse ponto de massinha. E você só consegue amassando ou passando na máquina de moer carne, elétrica ou manual, como a nossa. Aí aqui agora não tem outro jeito não, é misturar mesmo com suas mãos, assim, olha. Pode substituir a manteiga por óleo de coco, azeite ou qualquer outro tipo de óleo? Pode. A quantidade para essa massa é de 3 colheres de sopa. E para modelar o nosso bolinho de aipim, eu vou usar 1 colher de sobremesa. Aí aqui, olha,
Como medida, eu uso a colher. Fica legal, porque aí você pode fazer na sua casa com o utensílio que você tem. Aí eu vou fazer bolinhas. Vou amassar assim um pouco e vou fazer bolinhas. Olha só. E eu vou fazer bolinhas com toda a massa. E aqui, se por um acaso, quando você estiver modelando e a massa grudar em suas mãos, olha só. Aí você vai passar um pouquinho, bem pouquinho, tá bom, gente? De óleo. Olha só, dá pra ver aqui de perto, produção? Dá pra ver. Bem pouquinho mesmo. E aí você vai fazer o bolinho. E para que você tenha noção da quantidade, anote aí no seu caderninho, 28 unidades. E agora vamos rechear os nossos bolinhos. Você vai pegar a bolinha, vai fazer assim, olha, tipo um copinho. Depois que você fizer o copinho, aí você vai colocar o recheio aí, olha. E essa massa, ela é maravilhosa porque você pode colocar o recheio de sua preferência. Olha como é fácil de fechar. É uma massa muito fácil de trabalhar. Aí aqui agora você vai somente fazer isso. E aí você termina de modelar e pronto. Esse daqui já está recheadão. Lindo e cheiroso. E eu vou fazer assim com todos. Tem que ser bem caprichado. Porque se você recheia um bolinho desse com pouco recheio, quando o cliente morder ali, vai estar com pouco recheio. E bolinho de aipim bom, ele tem que ser bem recheado. Todos os bolinhos já estão recheados e modelados. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? E olha só, se você não pode comer glúten, desse jeito que eles estão aqui, você já pode levar direto para a fritura. E eles ficam perfeitos. Olha só o que eu estou te falando. Se você é celíaca, se você não pode comer glúten, desse jeito que está aqui, já leve para fritar. Mas como eu quero uma crocância maior, eu vou fazer uma misturinha. E essa misturinha, ela leva a trigo. É opcional. Um ovo, 4 colheres de sopa de farinha de trigo sem fermento, 300 ml de água e misture tudo muito bem. Então, quem é celíaco não pode comer trigo, por isso não precisa fazer essa misturinha, né? Exatamente. Acabou de modelar, já pode levar para fritar ou até colocar na airfryer ou no forninho elétrico, forno convencional. Aprendeu direitinho, hein, produção? Lógico, você tem uma boa professora. 400 gramas de farinha panko. A farinha panko, ela é fácil de encontrar em qualquer supermercado. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Se não quiser colocar farinha panko, pode usar farinha de rosca tradicional? Pode usar a farinha de rosca tradicional. Aí, nesse caso, você não vai fazer a misturinha. Vai usar somente a água e depois colocar na farinha de rosca. Entendi. Prontinho. Olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? E agora eu vou fritar. Pode congelar? Sim, pode congelar. E a validade é de 60 dias. Do jeito que eles estão aqui, você vai colocar em uma forma de alumínio, um do lado do outro, e quando eles estiverem firmes, aí você pode colocar dentro de um saquinho para congelar e a validade é de 60 dias. Mais alguma pergunta, produção? Não, por enquanto é só. Gente do céu, olha só. E o cheiro que tá aqui, maravilhoso. Olha como eles ficam lindos. Vamos experimentar? Vamos.
Gente, sério, façam na casa de vocês. Pense num bolinho maravilhoso. A massa, o recheio, é uma explosão de sabor. E essa crocância, né? Demais. Você quer, produção? Com certeza. Minha água já tá cheia de boca. Tome. Gente, Que isso? e é impossível comer apenas um. É mesmo. Só digo uma coisa para vocês: façam. E isso daqui, ó, eu não faço para lhe maltratar, não. É para que você veja a qualidade do salgado que você vai fazer aí para o seu cliente ou para a sua família. Olha só. Que qualidade, bem recheado, uma massa super saborosa, perfeita. Delicioso. E o melhor, dá para você fazer a versão totalmente sem trigo. Exatamente. Existem várias massas de aipim, mas igual essa daqui, é sério, gente. Só façam. Eu sei do que eu estou falando. Façam e depois volta aqui nos comentários. E eu te espero nos comentários. Eu também. Nossa. Ei, psiu, não vai embora não. Não esquece de deixar o meu like.